Olá, sejam bem-vindos. Este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Não deixe de contribuir com a pauta do programa, enviando e-mail para direito@ufn.edu.br. Temos recebido vários e-mails, todos eles com sugestões de pauta, convidados, tudo relacionado ao mundo jurídico, como sempre faço questão de referir. Este é o foco central deste programa. Meu convidado de hoje, com muita satisfação, recebo o professor Alexandre Zamberlan, professor aqui da Universidade Franciscana. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de vir conversar com vocês. Professor, a relação entre direito e inteligência artificial só cresce. É uma curva exponencial, uma ascendência meteórica, né? A gente tem verificado isso em vários lugares, tem aplicação no mundo decisório, tem aplicação na questão gestacional de escritórios. Queria te ver um pouquinho sobre isso, professor. O que é possível dizer inicialmente sobre essa relação? É que, na verdade, a inteligência artificial, como uma área da computação, a gente acaba se transformando em meio, né? Então, o direito é o fim, e a computação sempre foi um mecanismo de meio. E a inteligência artificial, como uma sub-área da computação, ela vem para justamente ajudar, né? Assim como a computação de alto desempenho ajuda a acelerar processos, a inteligência artificial também ajuda em alguns processos, principalmente processos que precisam de raciocínio automatizado ou um raciocínio de um especialista. Então, a inteligência artificial, acho que está ocupando um espaço interessante, porque os computadores, os recursos computacionais cresceram. O que eu quero dizer com isso? As máquinas ficaram mais poderosas e, com isso, permitiu que a inteligência artificial pudesse contribuir de forma efetiva nas mais diversas áreas do conhecimento, como, por exemplo, no direito. Agora, são muitos os softwares alocados em diversos tribunais brasileiros. Nós temos exemplos, eles têm nome, eles têm quase uma personalidade, professor. E claro que eles se dedicam, às vezes, a organizar a sequência de processo, e por vezes eles vão um pouco mais longe, cogitando-se até a possibilidade do software ou da máquina, como queiram, decidir aquela relação jurídica. Como é que tu vê isso? Tu acredita que realmente isso aconteça, professor? Isso é possível? De fato, assim, quando a gente fala em sistema de comportamento inteligente, seja ele máquina, seja ele humano, ele é composto por alguns mecanismos. Por exemplo, uma base de conhecimento. Tá? No ser humano é a nossa experiência que a gente acumula durante a vida. O segundo mecanismo é um motor de raciocínio, que é o nosso processo de dedução. E o terceiro mecanismo é o conceito de aprender, né? Então, a partir dessa base, do que tu raciocina, tu vai aprendendo, né? Então, assim, isso é um desafio, assim, para o ser humano a entender que isso sim é possível para as máquinas. Por quê? Porque as máquinas inteligentes, tu consegue construir uma base de conhecimento, tu consegue construir um motor de raciocínio, logo tu vai ter um mecanismo de aprendizagem. E o que ela se destaca em relação a nós, seres humanos, né? Ela consegue armazenar, a base de conhecimento dela é muito maior que a nossa e de fácil acesso. Então, é difícil, né? Assim, às vezes eu mudo de opinião, digo sim, às vezes digo não, né? Mas se a gente partir desses mecanismos e a partir do pressuposto que a máquina consegue armazenar, né, e acessar rapidamente experiências, ela consegue raciocinar e logo aprender. Então, neste momento dessa conversa, eu vou dizer que sim, certo? Olha só, professor, né, onde é que o senhor me levou agora? No direito, nos últimos anos, existe uma tendência de crítica ao ativismo judicial. O que seria isso? As pessoas, alguns pesquisadores acusam o Poder Judiciário de ser o retroalimentador de uma espécie de jurisprudência alotérica, e o juiz decide conforme a sua consciência, decide conforme algumas preferências pessoais. Isso tem sido muito criticado, né, na literatura dos últimos 20 anos aí no Brasil. Por outro lado, tem-se dito que a máquina, quando decide, ela é isenta dessa subjetividade. Você realmente acha que a máquina ela é imparcial, como se imagina que seja, e por esse lado ela seria, então, obviamente, um remédio contra
essa denunciada subjetividade cada vez mais frequente na literatura brasileira? Essa pergunta esse- é fundamental, é essencial. Se a gente partir do pressuposto que a máquina não vai ter intervenção humana, ou seja, foi construído um mecanismo para armazenar experiências, foi construído um mecanismo para fazer raciocínio, um mecanismo para aprender, ela vai ser imparcial, porque ela vai trabalhar com números, né? Vai trabalhar com estatística, basicamente, né? Ocorrências. Só que a máquina é programada por ser humano, né? Então, se a gente partir do pressuposto que não vai ter intervenção humana a partir do momento que é criado esses três mecanismos, beleza, ela vai ser imparcial. Agora, se tiver ajustes, né? Se tiver que fazer filtros, né? E esses ajustes, esses filtros forem feitos por seres humanos, aí fica a dúvida, né? E esse é o grande problema, né? Esse, na minha concepção, é o grande problema. A gente não pode esquecer jamais que existe um programador para aquele algoritmo base, né, professor? Usando a linguagem aí dos sistemas de informação. E esse programador é um ser humano, então, por óbvio, muito possivelmente ele pode agregar questões que são, inclusive, da sua própria preferência ou daquilo que ele entende do que é direito, por exemplo. Porque é um conceito esse que a gente discute desde antes de Cristo, né, professor? Desde Aristóteles nós discutimos o que é direito. Como é que a gente vai cogitar que a máquina nos diga isso de forma imparcial, considerando que tem alguém programando, né? Muito complicado. Mas eu não poderia deixar de aproveitar a tua presença aqui, mesmo que virtual, professor, para falar sobre o projeto de mestrado que a gente está trabalhando aqui em conjunto, e o senhor é parte integrante. O senhor é uma das grandes forças, uma das grandes estrelas desse projeto, fato que orgulha a todos nós aqui, professor. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Qual é a tua participação nesse projeto? Como é que tu entra ali? É um mestrado em Direito esse que está sendo construído aí a várias mãos. Estamos na expectativa de que isso realmente seja aprovado. Vai ser a grande notícia de 2022 aqui, se Deus quiser, professor. Mas queria ver a sua participação nesse projeto. Entra onde, professor? Legal. Eu fiquei mas muito feliz com o convite, porque, como eu disse no início da nossa conversa, a computação é meio, né? Então, o direito é um campo adequado para a inteligência artificial. Por quê? Porque existe peças jurídicas, textos, né, tendências, padrões, né, que acho que a inteligência artificial ela pode contribuir nesse aspecto, né? Então, a partir de 10, 20, 100 mil textos, a gente achar padrões nesses textos, fazer predições, fazer previsões, né? Então, quando nos convidaram, né, ou a computação, vou me colocar como representante da computação, a gente entende que a gente é um consultor, porque o direito é o fim, é o foco, né? E só que, assim como um escritório precisa de um editor de texto, acredito que a inteligência artificial é um mecanismo, é uma ferramenta para contribuir, né, na construção, né, de um direito moderno. Então, esse projeto do mestrado é um projeto de mestrado profissional, acho que tem tudo a ver, porque eu acredito que o profissional de direito, o egresso por exemplo, desse mestrado, ele não vai estar livre de trabalhar com a tecnologia e não vai estar livre de trabalhar com robôs de softwares. Então, acho que o meu papel é esse papel de discutir, de apresentar conceitos, principalmente, Cristiano, eu acho, modéstia à parte, é de ver se tem execuibilidade, uma ideia, porque às vezes o profissional de direito, eu queria fazer tal coisa, bom, mas isso não é execuível. Não, a gente pode contribuir nesse aspecto. Então, o professor do direito constitucional, por exemplo, pode procurar um profissional da computação, criar modelos de raciocínio, de armazenamento de experiência, raciocínio, para fazer predição. Então, foi a minha participação, principalmente, eu estou crescendo profissionalmente também, porque eu estou entendendo a aplicação da inteligência artificial em outras áreas. E foi muito interessante isso, porque os professores que eu venho trabalhando, né, no projeto têm fomentado um raciocínio em mim que eu não tinha antes. Então, o meu papel, acho que no projeto do mestrado, é um papel de consultor, né? de colaborador, né? de
de a gente poder criar modelos computacionais a partir de necessidades de cada profissional do direito. E como é um mestrado profissionalizante, digamos assim, profissional que o egresso, né, a gente pensa sempre no egresso, o cidadão que termina o curso, ele vai estar especializado, né, em direito, mas ele vai ter um ferramental tecnológico por detrás. Né? A gente está falando aqui de direito e inteligência artificial, professor. É para quem ligou agora a sua televisão. E eu te pergunto, para onde é que vai isso, professor? Hoje a gente tem um determinado, né, um estado da arte aí nessa relação entre inteligência artificial, direito, softwares de tribunais, softwares aplicados a escritórios de advocacia. Para onde é que vai a inteligência artificial, professor? O que nos espera aí? Será que daqui a um tempo a gente vai dizer, isso já é coisa do passado, isso... Para onde o senhor acha que vai? Eu comento nas aulas assim que essas principais técnicas que são utilizadas atualmente, elas existem há 30 anos. Mas por que há 30 anos atrás elas não ocorriam? Como eu falei, porque não existia recurso computacional, não existia processadores potentes, as máquinas não tinham memória RAM, né, com um volume significativo. O próprio conceito de computação em nuvem, a gente diz computação clusterizada, né? Então, que é a computação de alto desempenho. Então, essa pergunta, assim, a resposta para essa pergunta não tem limites. Por quê? Se a IA é uma técnica, possui técnicas que existem há 20, 30 anos, que não eram operacionalizadas no passado, só estão sendo operacionalizadas cada vez mais agora por causa dos recursos computacionais, e a tendência é sempre aumentar o recurso computacional. Né? É uma lei de Moore, que a gente chama, a cada 18 meses a tecnologia dobra. Né? Então, a gente pode esperar assim, grandes avanços nessa parte, não só da IA, mas da computação em si, da tecnologia em si. E como eu disse, né, como todo sistema de comportamento inteligente é baseado naqueles 3 pilares, base de conhecimento, motor e aprendizagem. Então, a base de conhecimento sempre foi o calcanhar de Aquiles da inteligência artificial, porque a base de conhecimento era um espaço pequeno. Né? A resposta à tua pergunta é essa. Onde é que vamos parar? Acho que não temos limites. Né? Professor, queria agradecer a tua presença virtual aqui no nosso programa. Esse programa ele tem justamente essa finalidade de levar até o nosso telespectador a informação, a discussão, o enfrentamento de temas que, de alguma forma, relacionam o mundo jurídico, o direito. E a informática sempre foi uma parceira muito importante para o mundo jurídico. Não há mundo jurídico hoje sem sistemas de informação. O mundo jurídico é totalmente dependente disso. Os profissionais da tecnologia de informação eles estão em alta quando relacionados ao mundo jurídico. E eu queria te agradecer por essa parceria, professor, de tantos anos. Te dizer aqui que o nosso programa está à tua disposição sempre e vamos torcer para esse projeto ser aprovado, professor. Eu também. Eu torço e, assim, lendo o projeto, a gente acredita que está bem estruturado, bem fundamentado e com um corpo docente fora de série, né? Porque está louco. Sou mestre dos mestres, como diria. Agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima!